Seja muito bem-vindo ao canal Atlas do Conhecimento. Nesse canal traremos para você muitos conteúdos super interessantes sobre os países e continentes e exploraremos os lugares mais longínquos do planeta. E no vídeo de hoje navegaremos para a Itália, um dos países mais deslumbrantes da Europa. Mas antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal, dar um like no vídeo e ativar o sininho de notificações. Assim você ajuda o canal a crescer e continuarmos navegando por outros lugares do nosso planeta. E agora vamos ao vídeo. A Itália tem uma história rica e complexa que se estende por milhares de anos. Remontando aos tempos antigos, com vestígios de assentamentos humanos que datam de cerca de 200.000 a.C. Durante a Idade do Bronze, a Península Italiana foi habitada por várias tribos indo-europeias, incluindo os latinos, etruscos e gregos. Os etruscos foram a primeira grande civilização da Itália e floresceram na região da Toscana entre os séculos VIII e III a.C. Eles eram conhecidos por suas habilidades em cerâmica, metalurgia, arte e arquitetura. A influência etrusca na cultura italiana ainda é evidente hoje em dia, especialmente em cidades como Roma e Florença. Os gregos também tiveram uma presença significativa na Itália antiga, estabelecendo colônias ao longo da costa sul da península. Essas colônias se tornaram importantes centros comerciais e culturais. Durante os séculos VI e V a.C., a região foi colonizada pelos gregos e fundaram cidades importantes como Nápoles, Siracusa e Crotona. Mas é a história romana que é mais conhecida e influente na cultura italiana. A cidade de Roma foi fundada em 753 a.C. e, com o tempo, se tornou um poderoso império que dominou grande parte do mundo conhecido da época. O Império Romano deixou um legado duradouro na arte, arquitetura, leis e política não apenas da Itália, mas de todo o mundo ocidental. Durante a Idade Antiga, a Itália também foi palco de inúmeras guerras, conflitos e mudanças de poder. Desde as guerras púnicas contra Cartago até as invasões bárbaras no final do Império Romano, a Itália era um lugar tumultuado e instável, mas também fértil em cultura e inovação. Na época da República Romana 509 a 27 a.C., a região central da Itália foi governada pelos romanos e a Itália se tornou a base do poder romano. A República durou até 27 a.C., quando Augusto se tornou o primeiro imperador romano e estabeleceu o Império Romano. Roma caiu em 476 d.C. quando o último imperador romano do Ocidente, Rômulo Augusto, foi deposto pelo líder germânico Odoacro. Este evento marcou o fim do Império Romano do Ocidente e o início da Idade Média na Europa. Vale ressaltar que o Império Romano do Oriente, também chamado Império Bizantino, continuou existindo até a sua queda em 1453. Em 24 de agosto de 79 d.C. ocorreu uma das maiores catástrofes da história italiana. A cidade romana de Pompeia foi destruída pelo vulcão Vesúvio, que entrou em erupção e lançou cinzas e pedras vulcânicas sobre a cidade, soterrando-a e preservando-a para a posteridade. A erupção foi tão violenta que o topo do Vesúvio explodiu e as cinzas e pedras vulcânicas foram lançadas a mais de 30 quilômetros de distância. Estima-se que entre 10.000 e 20.000 pessoas tenham morrido na erupção. A cidade permaneceu enterrada sob as cinzas e a lava até que foi redescoberta em 1748. Desde então, Pompeia se tornou uma das atrações turísticas mais populares da Itália. Durante a Idade Média, a Itália foi dividida em diversos reinos e cidades-estados independentes, incluindo Veneza, Florença, Gênova e Milão. Essas cidades-estados tiveram grande influência na cultura, arte, ciência e comércio na Europa durante a época. No final do século XIX, a Itália se unificou sob a liderança de Giuseppe Garibaldi e do rei Vítor Emanuel II, tornando-se uma nação independente em 1861. Durante a Primeira Guerra Mundial, a Itália inicialmente se manteve neutra, mas em 1915, decidiu entrar no conflito ao lado dos aliados. O país esperava ganhar territórios da Áustria-Hungria, mas a guerra acabou sendo muito mais difícil do que o esperado. A Itália enfrentou condições climáticas adversas, doenças e uma guerra de trincheiras prolongada nas montanhas dos Alpes. A Batalha de Caporetto, em 1917, foi um grande revés para as forças italianas, que recuaram quase 100 quilômetros. Com o apoio dos aliados, a Itália conseguiu se recuperar e, em 1918, participou da última ofensiva que levou à vitória na guerra. O país ganhou territórios no norte da Itália, incluindo Trentino, Trieste e Istria, mas a guerra deixou marcas profundas na sociedade e economia do país. A Itália sofreu uma grande perda de vidas, e a economia foi devastada, o que levou a uma crise social e política.
Durante a Segunda Guerra Mundial, a Itália foi governada por Benito Mussolini e se aliou à Alemanha nazista e ao Japão na aliança conhecida como Eixo. Mussolini acreditava que a Itália precisava de um império colonial para ser uma grande potência e iniciou a expansão territorial do país com a invasão da Etiópia em 1935. Em 1940, a Itália entrou na guerra ao lado da Alemanha, mas o país não estava preparado para a guerra moderna e sofreu várias derrotas em batalhas contra os aliados. Em 1943, Mussolini foi deposto e preso, e a Itália declarou-se neutra. No entanto, o governo italiano foi dissolvido pelas forças alemãs e a Itália se tornou um campo de batalha. Em 1944, as forças aliadas desembarcaram no sul da Itália e avançaram para o norte, enfrentando a resistência de tropas alemãs e italianas leais ao governo fascista. A guerra na Itália só terminou em maio de 1945, com a rendição das forças alemãs. A Itália sofreu enormes danos durante a guerra, incluindo a destruição de cidades e infraestrutura, e enfrentou um longo período de reconstrução após o conflito. Após a guerra, a Itália experimentou um período de reconstrução e crescimento econômico, conhecido como o milagre econômico italiano. Desde então, a Itália se tornou uma das maiores economias da Europa e um importante centro de arte, cultura e turismo. Agora que conheceram um pouco da história da Itália, temos algumas curiosidades que separamos para você, mas antes de continuarmos, gostaria de pedir que curta e se inscreva no canal, é de graça e você vai estar ajudando muito o canal a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Agora vamos para as curiosidades sobre esse país cheio de riquezas históricas. A Itália está localizada no sul da Europa e compreende a Península Itálica e uma série de ilhas, incluindo as duas maiores, Sicília e Sardenha. A Itália faz fronteira com a França, Suíça, Áustria e Eslovênia ao longo dos Alpes. A capital da Itália é Roma. O país tem uma extensão territorial de cerca de 301.000 km² e o fuso horário da Itália é mais um em relação ao horário de Brasília. A Itália é o maior produtor de vinho da Europa e do mundo, seguida por França, Espanha e Portugal, respectivamente. Atualmente, todas as 20 regiões da Itália produzem vinho, com vinhos famosos como Chianti, Barolo, Amarone e Prosecco, além de bebidas como Campari e Aperol, entre outras. Segundo fontes, o país produz cerca de 50 a 55 milhões de hectolitros de vinho por ano. Isso equivale a aproximadamente 5 a 5,5 bilhões de litros de vinho por ano. Vale lembrar que esses números podem variar anualmente. O país é composto por 107 províncias e 20 regiões. As províncias são subdivisões administrativas das regiões e são responsáveis por uma série de tarefas locais, incluindo a gestão de serviços públicos e a manutenção de infraestruturas locais. As 20 regiões da Itália são Abruzzo, Basilicata, Calábria, Campania, Emília-Romanha, Friuli-Venezia Giulia, Lácio, Ligúria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardenha, Sicília, Toscana, Trentino Alto Adige, Úmbria, Vale de Aosta e Veneto. Cada região é autônoma e tem sua própria capital, governo e legislação. O nome Itália tem sua origem no grego antigo, mais especificamente na palavra Italos, que significa bezerro ou novilho. Acredita-se que os antigos gregos tenham usado esse termo para se referir à região da Itália devido à grande quantidade de gado que era criada na área. Ao longo dos anos, o nome evoluiu e passou a ser usado para designar toda a Península Italiana. A população italiana é uma das mais envelhecidas do mundo e atualmente é a terceira mais velha, atrás apenas do Japão e de Mônaco. De acordo com dados de 2021 do Banco Mundial, a idade média da população italiana é de cerca de 46 anos. Há várias razões para o envelhecimento da população italiana, incluindo uma baixa taxa de natalidade, aumento da expectativa de vida e emigração de jovens para outros países. Como resultado, a Itália enfrenta desafios em relação à sustentabilidade de seu sistema de seguridade social e cuidados de saúde para a população idosa. A Itália é um dos países mais visitados do mundo e é conhecida por suas belas paisagens, rica história, arte, arquitetura, moda e culinária.
De acordo com a Organização Mundial do Turismo, a Itália foi o quinto país mais visitado do mundo em 2019, recebendo mais de 62 milhões de turistas internacionais naquele ano. O país possui muitos pontos turísticos famosos, como o Coliseu, a Torre de Pisa, o Canal Grande em Veneza, o Duomo em Florença, a Costa Amalfitana, entre outros. Além disso, lá também é famosa por sua rica tradição culinária, que inclui massas, pizzas, vinhos, queijos e muito mais. O país é muito conhecido por ter uma grande quantidade de museus, alguns dos quais estão entre os mais famosos e importantes do mundo. De acordo com o Instituto Nacional de Estatística da Itália, existem mais de 3.300 museus em todo o país. Entre os museus mais famosos da Itália estão o Museu do Vaticano, que abriga a famosa Capela Sistina, o Museu Nacional do Cinema em Turim, o Museu Arqueológico Nacional de Nápoles, o Museu Galleria degli Uffizi em Florença, e muitos outros. Além disso, há muitos museus menos conhecidos, mas igualmente fascinantes, que exibem artefatos e obras de arte relacionados à história, ciência, tecnologia e cultura da Itália e do mundo. O italiano está entre os idiomas mais estudados do mundo, embora não esteja entre os idiomas mais falados do planeta. O italiano é a língua oficial da Itália, San Marino e do Vaticano, e é falado por mais de 85 milhões de pessoas em todo o mundo, principalmente na Europa. De acordo com a Associação de Professores de Italiano no Mundo, o italiano é a quinta língua mais estudada do mundo depois do inglês, espanhol, francês e alemão. Muitas pessoas optam por aprender o italiano por várias razões, como para viagens, negócios, estudos acadêmicos, amor pela cultura italiana, entre outros. A região tem o maior número de locais declarados Patrimônio da Humanidade pela Unesco em todo o mundo. Atualmente, a Itália possui 58 locais inscritos na lista de Patrimônio Mundial da Unesco, o que representa quase 5% de todos os locais listados pela organização em todo o mundo. Entre os locais declarados Patrimônio da Humanidade pela Unesco na Itália estão algumas das mais famosas cidades históricas e ruínas arqueológicas, como o Coliseu e o Fórum Romano em Roma, a cidade de Veneza, a Torre de Pisa, as ruínas de Pompeia, a cidade de Florença, entre outros. É amplamente aceito que a pizza foi criada em Nápoles, no sul da Itália. Acredita-se que a pizza tenha surgido como um prato popular entre os trabalhadores mais pobres de Nápoles no século XVII. A pizza era uma opção barata e rápida para alimentar as pessoas que precisavam de uma refeição rápida para comer durante o trabalho. Originalmente, a pizza era um pão plano coberto com ingredientes simples, como tomate, queijo e ervas. Com o tempo, a pizza tornou-se cada vez mais popular e os ingredientes usados para cobrir a pizza se tornaram mais variados e sofisticados. Hoje em dia, a pizza é um prato muito popular em todo o mundo, e há muitas variações regionais e estilos diferentes de pizza, mas a pizza napolitana continua sendo uma das favoritas entre os amantes de pizza em todo o mundo. Uma das coisas que mais chama a atenção no país italiano é sua música clássica, ópera e canções populares. A música sempre foi uma parte importante da cultura italiana, e o país tem uma rica tradição musical que remonta a muitos séculos. A Itália é considerado o berço da ópera, um gênero musical que se originou no final do século XVI em Florença e se espalhou rapidamente por todo o país. A ópera italiana alcançou grande popularidade no século XIX e produziu alguns dos compositores mais famosos do mundo, como Giuseppe Verdi e Giacomo Puccini. Além da ópera, a Itália também é famosa por sua música clássica, que inclui compositores como Antonio Vivaldi, Claudio Monteverdi e Arcangelo Corelli. A música popular italiana também é conhecida em todo o mundo, com canções que variam de baladas românticas a canções folclóricas animadas. Lá é o lar de algumas das marcas de carros mais famosas e icônicas do mundo, incluindo a Ferrari, Lamborghini, Maserati e Alfa Romeo. Essas marcas de carros italianas são conhecidas por seu design elegante e desempenho de alta qualidade, e têm uma base de fãs global dedicada. A Ferrari é provavelmente a marca de carros italiana mais famosa e conhecida em todo o mundo. Conhecida por seus carros esportivos de alta performance e por sua participação em competições de corrida, como a Fórmula 1. A Itália possui dois coliseus famosos, o Coliseu de Roma e o Anfiteatro de Verona. O Coliseu de Roma é uma das estruturas antigas mais impressionantes do mundo.
Ele foi construído no ano 80 d.C., levando cerca de 10 anos para ser concluído, tendo capacidade para mais de 50 mil espectadores. Quanto ao Anfiteatro de Verona, é um dos anfiteatros romanos mais bem preservados do mundo. Foi construído no primeiro século d.C. e tem capacidade para cerca de 30 mil espectadores. O anfiteatro é famoso por seus festivais de ópera de verão, que atraem multidões de todo o mundo. O país conta com uma grande variedade de paisagens naturais impressionantes. Algumas das mais famosas incluem os lagos do norte da Itália, como o Lago de Como, o Lago de Garda e o Lago Maggiore, que são cercados por montanhas e paisagens deslumbrantes, e são populares destinos turísticos. As montanhas dos Alpes, que se estendem pelo norte da Itália. As montanhas dos Apeninos, que atravessam a Itália central e meridional. Essas montanhas oferecem vistas incríveis, trilhas para caminhadas e esportes de inverno. A Costa Amalfitana, uma região costeira no sul da Itália que é conhecida por suas falésias rochosas, praias isoladas e vilas pitorescas. As Ilhas Eólias, um arquipélago vulcânico na costa da Sicília, que inclui a ilha de Stromboli, famosa por seu vulcão ativo e erupções frequentes. Além da Sardenha, uma ilha no Mediterrâneo Ocidental, conhecida por suas praias de areia branca e águas cristalinas. A moda italiana é uma das mais famosas e um dos principais centros da moda do mundo e tem uma longa tradição de produção de roupas e acessórios de alta qualidade. Muitas das marcas de moda mais famosas do mundo são italianas, como Gucci, Prada, Versace, Dolce & Gabbana, Armani e Valentino, entre outras. A moda italiana é conhecida por sua qualidade excepcional, atenção aos detalhes, design elegante e uso de materiais de alta qualidade. A culinária italiana é famosa em todo o mundo e é uma das mais populares e apreciadas. A cozinha italiana é muito diversa e varia de região para região, mas há alguns pratos e ingredientes que são considerados clássicos e que fazem parte do cardápio da maioria dos restaurantes italianos. Algumas das comidas mais famosas da Itália incluem as pizzas, um dos pratos mais famosos e populares da Itália, e é conhecida em todo o mundo. A pasta é outro prato muito popular na culinária italiana. O risoto, que é um prato de arroz cozido lentamente com caldo e outros ingredientes, como cogumelos, açafrão ou queijo parmesão. O gelato, que é um sorvete italiano. E o tiramisu, uma sobremesa italiana feita com camadas de biscoitos embebidos em café e creme de queijo mascarpone. O futebol é um dos esportes mais populares na Itália e é considerado uma paixão nacional. A Itália tem uma das ligas de futebol mais prestigiosas do mundo, a Série A, que inclui times famosos como Juventus, Milan, Inter de Milão, Roma, Napoli e Lazio. A seleção italiana de futebol também é muito bem-sucedida e é uma das equipes mais vitoriosas da história do esporte, tendo conquistado 4 Copas do Mundo, sendo a de 1934, 1938, 1982 e 2006 e um campeonato europeu em 1968. Os italianos são conhecidos por sua abordagem defensiva ao jogo, com muitos times famosos por sua organização tática e habilidades defensivas. A famosa Torre de Pisa, na Toscana, é inclinada devido a problemas na sua fundação durante a construção, a qual começou a ser notada logo após a construção do terceiro andar. A construção da torre começou em 1173 e levou quase 200 anos para ser concluída, em 1399. Hoje em dia, ela é uma atração turística muito popular e conta com uma altura de 56 metros e seu diâmetro na base é de 15,5 metros. O Carnaval de Veneza é uma das celebrações mais famosas do mundo. Durante o carnaval, as pessoas usam máscaras elaboradas e fantasias extravagantes, criando uma atmosfera mágica e misteriosa. As máscaras são uma parte importante do Carnaval de Veneza e existem vários tipos diferentes, como a arbalta, uma máscara que cobre todo o rosto, e a armoreta, uma máscara de veludo preto que é segurada na boca. Durante o carnaval, as pessoas também podem participar de desfiles, shows de rua e competições de fantasias, além de acontecer durante os 10 dias que antecedem a Quarta-feira de Cinzas, que marca o início da Quaresma na tradição cristã. O país é conhecido por ter produzido alguns dos artistas mais famosos e influentes da história da arte, incluindo Leonardo da Vinci, Michelangelo e Rafael.
Leonardo da Vinci é um dos artistas mais famosos de todos os tempos. Ele é conhecido por suas pinturas, como a Mona Lisa e a Última Ceia, mas também era um inventor e cientista talentoso. Michelangelo foi um dos artistas mais influentes do Renascimento italiano, conhecido por suas esculturas, como David e a Pietà, e também por suas pinturas na Capela Sistina, no Vaticano. Já Rafael também foi um dos artistas mais importantes do Renascimento italiano. Ele é conhecido por suas pinturas, como a Escola de Atenas e a Madonna Sistina, e foi um dos mais influentes retratistas da época. A moeda oficial da Itália é o euro desde que entrou em circulação em 1º de janeiro de 2002, juntamente com outros países europeus que aderiram à União Econômica e Monetária Europeia. A introdução do euro facilitou o comércio e as transações financeiras entre os países membros da UE, eliminando a necessidade de converter moedas ao viajar ou fazer negócios entre países. O euro é a moeda utilizada em toda a Itália e pode ser facilmente obtido em bancos, casas de câmbio e caixas eletrônicos em todo o país. A língua italiana é uma das línguas românicas, o que significa que ela tem suas raízes no latim, a língua da Roma antiga. Outras línguas românicas incluem o francês, o espanhol, o português, o catalão e o romeno, entre outras. A língua italiana evoluiu ao longo dos séculos, incorporando elementos de outras línguas e dialetos regionais da Itália, e hoje é falada por mais de 85 milhões de pessoas em todo o mundo. Além da Itália, outros países também têm o italiano como idioma nacional, como a Suíça, o Vaticano e San Marino. Na Suíça, o italiano é uma das 4 línguas oficiais, juntamente com o alemão, francês e romanche. O Vaticano usa o latim e o italiano como línguas oficiais, enquanto o San Marino tem o italiano como sua língua nacional, mas não é oficialmente reconhecido como sua língua oficial. O maior litoral europeu é italiano com cerca de 7.600 quilômetros de extensão. Esse litoral se estende pelo mar Mediterrâneo, incluindo as ilhas da Sicília e da Sardenha, e também pelo mar Adriático, no leste do país. Devido à sua extensão, o litoral italiano é bastante diverso, com falésias, praias, enseada e baías. A culinária é um elemento importante da cultura italiana, e os italianos têm uma forte conexão com a comida. Além disso, o hábito de comer em família é uma tradição muito valorizada na Itália, e a refeição mais importante do dia costuma ser o almoço. A pasta alla domenica é um exemplo das muitas tradições culinárias italianas que refletem a importância da comida e da família na vida cotidiana do país. O cristianismo é a religião predominante por lá, e a Igreja Católica é a mais proeminente, com cerca de 80% da população se identificando como católica. A Itália é o lar do Vaticano, o centro da Igreja Católica, e muitos dos santos e papas mais importantes da história da Igreja nasceram na Itália ou trabalharam lá. Além do catolicismo, existem também minorias significativas de cristãos ortodoxos e protestantes, bem como comunidades judaicas e muçulmanas. Muitos italianos são conhecidos por gesticular muito enquanto falam, usando as mãos e o corpo para transmitir emoções e enfatizar suas palavras. Isso é considerado uma parte importante da comunicação na cultura italiana e é amplamente aceito e entendido pelos italianos. Além disso, os italianos geralmente são bastante comunicativos e valorizam a conexão interpessoal em suas interações sociais. Veneza é uma cidade construída sobre 118 ilhas conectadas por mais de 400 pontes. A cidade é conhecida por seus canais, incluindo o Grande Canal, que é a principal via navegável de Veneza. A cidade também é famosa por suas gondolas, que são barcos longos e estreitos que são usados para transportar turistas pelos canais. A vegetação na Itália é bastante diversa, variando de acordo com a região. No norte, as montanhas dos Alpes são cobertas por florestas de coníferas, enquanto os vales alpinos abrigam prados e pastagens. Na região central, a vegetação é composta principalmente de florestas de carvalhos e bosques mediterrâneos. Já no sul, a vegetação é predominantemente mediterrânea, com vegetação rasteira, oliveiras, figueiras e amendoeiras. A cultura italiana é conhecida por ser animada, expressiva e apaixonada, o que pode levar a um comportamento mais agitado em algumas situações. No entanto, em geral, os italianos tendem a ser muito amigáveis, acolhedores e hospitaleiros.
A Itália é conhecida por ter vários vulcões, e atualmente 3 deles estão ativos. Sendo eles Monte Etna, localizado na ilha da Sicília, e é o vulcão mais ativo da Europa e um dos mais ativos do mundo, entrando em erupção com frequência. O Stromboli, localizado na ilha de mesmo nome, no arquipélago das Ilhas Eólias. E o vulcão Vesúvio, localizado perto da cidade de Nápoles. O Vesúvio é conhecido mundialmente por sua erupção devastadora no ano 79 d.C., que destruiu as cidades romanas de Pompeia e Herculano. O Vesúvio está atualmente adormecido, mas ainda é considerado um vulcão ativo e uma ameaça potencial à região. O Galeria Vittorio Emanuele II, localizado no centro histórico de Milão, é um dos mais antigos e elegantes shoppings do mundo. Projetado pelo arquiteto Giuseppe Mengoni, o shopping center foi inaugurado em 1877 e ainda é um destino popular para compras e turismo. A construção é famosa por seu teto de vidro e ferro fundido, que cria uma passarela coberta de 4 andares. É incrível a quantidade de riquezas históricas e culturais que existem na Itália e como o país encanta o mundo com seu coliseu, arte, gastronomia, moda, bebidas, entre outros encantos. Esperamos que tenha gostado de conhecer um pouco mais sobre esse país tão interessante e curioso. Com isso ficamos por aqui, até a próxima.